Estamos de volta então para o nosso terceiro bloco aqui do nosso programa A Mesa com o Pai. Terceiro bloco, ministração da Palavra de Deus, também tem live no Facebook, né? Quero agradecer aí o pessoal que participou, que assistiu com a gente. Aqui na live da ministração já tenho a Camilinha aqui comigo. Camila, manda um beijo. A Dalva Soriano, semana que vem é você, hein, Dalva? É, gente, semana que vem nossa entrevistada é a Dalva Soriano. Mãos de fada do artesanato Pérola. Ah, coisa linda. Bom, vamos lá, gente. Nossa reflexão de hoje, deixa eu dar uma olhada na hora, né, para eu me situar. Bom, 8h15, tá tranquilo, né? Então, hoje, se você tá acostumado aí a seguir as nossas ministrações e anotar, gente, pega caneta e papel, né? Concentra, porque a gente tem assim alguns conceitos muito importantes para nossa vida espiritual, certo? Quero deixar aqui um beijo para o pessoal que compartilhou a live, mas para a minha querida Débora, minha cabeleireira, Débora Balbino, que hoje ofereceu o nosso presente. Obrigada, viu, Débora? Que Deus abençoe muito. E a ganhadora, a Simone, que possa desfrutar aí desse prêmio, não é? Ficar muito linda. Também deixar um beijão aí pra Cris, da Mila. Ó, Cris, tô de Mila, viu? A Tati, da loja Tatiane Moreira. E a Patrícia, lá da Livraria Monte Sião. A Janaína Betil, da Alvorada Construção e Acabamento. A Fran Espina e a Fabiana Golfeto. Fabiana Golfeto é nutricionista. A Fran Espina é coach de emagrecimento. E vamos que vamos. Bom, pra mim, a minha live deu um tilt aqui, Cleide. Não sei porque, saiu do ar, sumiu. Você também? Mas nós estamos rolando aí? Tá, então tá tudo certo. Vocês estão assistindo aí em casa, gente? Então tá bom. Aqui pra mim sumiu um pouco, mas vamos que vamos. Bom, nosso tema hoje, tudo começa com uma visão. Tudo começa com uma visão. Vamos pensar a respeito disso. Quantas vezes você estava ali no centro da cidade e falou, não, vou na farmácia. Ou então, eu vou ao banco. E aí você passa, de repente, olha uma vitrine de uma loja e entra na loja. E aí você vê o produto de perto. E aí você sente o desejo de comprar aquele produto. Quantas vezes você estava muito focado no corredor de produtos de limpeza do supermercado, mas sentiu aquele cheirinho de pão fresco, decidiu ir lá na padaria e comprar pão. E comer pão fresco com uma manteiguinha derretendo? Ah, fala sério. Gente, tudo começa com uma visão. Você se imagina usando aquela roupa? Você se imagina comendo aquele pão? Tudo que acontece, nós como seres humanos, tudo que acontece na nossa vida, acontece por meio dos nossos sentidos. Sabe por quê? Porque nós, seres humanos, somos espírito. Sim, nós somos um espírito. O que você é? Você é um espírito, mas você tem uma alma. Você possui uma alma. A sua alma habita, né? Seu espírito, sua alma habita no seu corpo físico. Então, o corpo físico é uma morada. A sua alma está na mente. Na sua mente, onde estão os pensamentos, os julgamentos, as decisões, a sua vontade, né? O seu querer está na sua mente, seu conhecimento, o seu raciocínio, tudo aqui. E isso faz parte da alma. E no espírito você é semelhante a Deus. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, porque Deus é espírito e nós também somos espírito. Então esse é um conceito, né? Um conceito básico da teologia de quem é o homem.
O homem é um espírito que possui uma alma e habita num corpo. Pois bem, porque nós habitamos um corpo, é através dele que nós nos relacionamos com este mundo material, certo? Sem um corpo físico, a gente não se relaciona com o mundo material. Então, a minha alma que está na mente, é ela que vai ser responsável por mediar essa relação. Por quê? Por causa da vontade, por causa do desejo, por causa das decisões, dos sentimentos, das emoções, né? Então tem aí uma relação entre a minha alma, o meu corpo físico para interagir nesse mundo. E aí, tudo o que se passa com o meu espírito está envolvido nessa relação, certo? Então, o fato de nós sermos semelhantes a Deus, por termos sido criados com o espírito semelhante ao do Senhor, faz com que Satanás almeje, tenha por objetivo me destruir. Por quê? Muito simples. Nós entendemos através da Bíblia, é possível verificar na Bíblia que hoje aquele que a gente chama de Satanás é um anjo que foi destituído da sua posição nos céus. Então ele era Lúcifer, um anjo do alto escalão, vamos dizer assim, né? Se tem a hierarquia, que ministrava louvor no céu. A rebelião e o orgulho, né, entraram nos desejos e nas vontades desse anjo, e aí então ele pretende se tornar igual a Deus. Então ele queria ser igual a Deus, mas não era. Ele queria estar acima de Deus, mas não estava, certo? E nós, seres humanos, nós fomos criados à semelhança de Deus. Então nós temos aquilo que ele queria ter. Nós temos a semelhança do Pai. Por isso, ele é o nosso inimigo, porque nós temos aquilo que ele desejava ter. Então, já que ele não pode ter, ele quer nos atrapalhar nessa jornada de sermos semelhantes a Deus. Ele quer matar o nosso espírito, a nossa essência. Mas o inimigo não consegue fazer isso diretamente no nosso espírito. Ele precisa agir através do mundo físico. Ele precisa afetar primeiro o meu corpo, através das tentações. Então, as tentações são estratégias do diabo para destruir a nossa alma e o nosso espírito. E tudo começa pela visão, pelos nossos 5 sentidos, que ali são o canal de comunicação com o mundo físico. Então nós precisamos cuidar muito bem dos nossos olhos. Se tudo começa por uma visão, nós precisamos cuidar muito bem dos nossos olhos. A palavra de Deus no Evangelho de Lucas, Lucas é Novo Testamento, né? A gente começa com os evangelhos Mateus, Marcos, Lucas. Então, no livro de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículo 34, a palavra nos diz assim: a candeia do corpo é o olho. Sendo, pois, o teu olho simples, também todo o teu corpo será iluminado. Mas, se for mau, também todo o teu corpo será tenebroso. Olha que versículo fantástico. E o que ele quer dizer? Que a luz do nosso corpo é o olho. O olho é o que ilumina, né? E se o nosso olho for simples, for bom, aí todo o nosso corpo será luminoso, será cheio de luz, será iluminado. Mas se o nosso olho for mau, o nosso corpo estará em trevas. Isso significa que tudo o que nos acontece é resultado da maneira como vemos este mundo.
Então, se nós vemos este mundo com bons olhos, somos iluminados. Se nós vemos este mundo através da maldade, vivemos em trevas, né? Então, tudo começa com uma visão. Então, este é um conceito para a gente guardar e refletir. No modo de Deus agir, Deus age de que forma? Deus age no plano espiritual. As coisas são concebidas no plano espiritual. Os conceitos de Deus são espirituais. Tanto é que nós precisamos do Espírito Santo para nos ensinar as coisas celestiais. Nós precisamos desse professor, desse mestre que conhece o plano espiritual para nos ensinar. O Espírito Santo nos dirige, nos ensina, nos exorta, nos corrige, né? Porque Deus age no plano espiritual. Então, os nossos sonhos, as nossas visões do Espírito, de coisas que ainda não acontecem nesse mundo, mas que estão lá nos planos de Deus, eles são visões do céu. Mas as visões desse mundo, aquilo que os nossos olhos cobiça, deseja, almeja, planeja ter, talvez seja fortemente influenciado pelo inimigo, para que você tenha posturas e sentimentos que não são do agrado de Deus. Para quê? Para destruir o seu caráter, a sua alma, para destruir o seu espírito. E nós vamos ver um exemplo aqui, né, do texto bíblico, que está em Gênesis, uma passagem hiper conhecida do momento em que a serpente tem um bate-papo com Eva, nossa querida Eva, a primeira mulher. Muito bem, Gênesis é o primeiro livro da Bíblia. Gênesis, capítulo 3, nós temos um bate-papo um tanto quanto estranho, não é? Uma mulher conversando com uma serpente. Já começa esquisito por aí, mas vamos lá. Gênesis 3. Ora, a serpente era mais astuta de todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim. E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. É porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Até aqui, versículo 7. Nós temos então um ponto muito importante em que tudo começa com uma visão. Eva estava ali no jardim, possivelmente ela já deveria ter olhado aquela árvore várias vezes, mas até então ela não havia formado no seu pensamento uma visão que cobiçasse aquele fruto, né? Então, Eva está ali. Primeiro a serpente vem e tenta distorcer o que foi dito. Tentou distorcer o que foi dito, né? A serpente chega e fala para ela: foi assim que Deus disse que não comereis de toda a árvore do jardim? E a mulher respondeu: não, não foi assim, né? Ele disse que de toda a árvore comerás, mas da árvore que está no centro do jardim dela não comereis,
porque no dia em que comeres, certamente morrerás. Então, pela argumentação, pela audição ali, a serpente naquele primeiro momento não conseguiu convencer Eva. Mas a partir do momento que ela chega e fala, olha, e ela vê que a árvore é desejável, passou pelo campo do desejo. A visão permitiu o desejo. E aí ela pegou o fruto e comeu. Olha só como a única maneira que o inimigo tem de afetar a nossa alma e o nosso espírito é através do nosso corpo físico. Eva ouviu a voz, então foi pela audição. Eva viu o fruto através da visão. Ela tocou no fruto e a ordem de Deus era nem nele tocareis. Ela tocou, é o tato. Ela comeu, é o paladar. E a hora que a gente come alguma coisa, a gente sente o cheiro, né? É impossível você não sentir o cheiro daquilo que você está comendo. Então o olfato também esteve envolvido. Olha como o caminho para o pecado, a tentação passa pelos nossos sentidos, pelos nossos 5 sentidos. Mas é gerada uma visão aqui na nossa mente. Nós contemplamos, nós imaginamos aqui na nossa mente, né? Aquilo que a gente vai fazer. Então, e a nossa mente é a sede da alma. Então a alma, com todas as vontades, com os conceitos, com as doutrinas, com os julgamentos, tá tudo aqui sediado, né, na mente. Bom, isso aqui, esse texto, ele ilustra perfeitamente qual é a estratégia de Satanás. Mas eu vou te dar uma boa notícia. Ele não mudou. Então você pode agora ficar atento, ficar alerta, porque você já sabe como é. E se prevenir. Se precaver dessa situação. Você pode resistir agora que você sabe como é. Porque se com a primeira mulher foi assim e continua sendo assim até hoje, gente, não só mulheres, né? Mas os homens, porque o marido dela, juntamente com ela, pecou. Então, Satanás vem desde o princípio da criação, agindo no mesmo padrão. Ele não inovou nada, ele não criou nada de diferente. É isso aí. Gera uma visão em você e aquela visão gera um pensamento que tem um desejo. E aí vem a ação. Então, olha só, a continha é simples. Se você gosta de marcar, marca a continha aí. Visão mais pensamento mais desejo é igual a ação. Visão mais pensamento mais desejo é igual a ação. Então você vê, pensa sobre aquilo, deseja e age. Tá? Então envolve aquela visão que você teve, o seu raciocínio que está na mente, né? O seu desejo, a sua vontade que está na mente, e aí vem a ação. A ação é praticada pelo corpo físico, certo? Então as nossas ações podem nos levar à vida ou à morte, certamente, porque se é através da nossa visão, do nosso pensamento, do nosso desejo que nós agimos, então os nossos pensamentos, as nossas ações e os nossos desejos podem sim nos levar à vida ou à morte, né? Então eu preciso ficar atento. Onde é que nascem as minhas visões?
Em que momento, em que lugar as minhas visões começam? Porque é simples, olha, se Deus age no plano espiritual e o inimigo age no plano físico, se as minhas visões nascem no plano espiritual, se eu tenho visões do céu, visões das promessas, se eu tenho visões da profecia, as minhas visões vêm da parte de Deus. Se as minhas visões estão relacionadas à cobiça, ao desejo, né, à ambição, as minhas visões estão vindo do diabo. Então eu preciso cuidar para onde eu estou olhando. O Salmo diz: eleva os meus olhos para os montes. Eu preciso olhar para o alto. É de lá que vem o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Então eu preciso ter visões do alto, eu preciso olhar para cima, eu preciso contemplar o que é que Deus está planejando e o que Ele tem para mim. Quais são os planos do Senhor para mim, né? Então, quando uma visão chega diante de mim, eu preciso decidir o que pensar, decidir o que desejar, né? Toda vez que eu estou diante de uma visão, a minha vontade precisa tomar uma decisão. O meu querer precisa decidir, sim ou não, bom ou ruim, certo ou errado. É a minha vontade, é o meu querer que decide isso. Então a vontade do homem é um dom sublime, é aquilo que eu falo todos os programas, o livre-arbítrio. O livre-arbítrio foi dado como um presente. E o livre-arbítrio não pode ser dominado por ninguém, a não ser por você mesmo. Você é dono da sua vontade. Você é plenamente dono do seu querer. Deus não vai dominar o seu querer, a sua vontade, porque Ele não quer. Deus não quer dominar o seu livre-arbítrio. E o diabo? O diabo não pode. Mesmo que ele queira, ele não pode. Deus não quer porque foi Ele mesmo que tomou a decisão de te fazer livre para escolher. Então Ele não quer interferir nas suas escolhas. E o diabo não pode. Ele não pode dominar as suas escolhas. Você pode ser influenciado, mas no fim das contas, o responsável pelas suas decisões é você mesmo. No fim das contas, você é o responsável pelas escolhas que fez, pelas decisões que tomou, né? Então, o homem, cada ser humano, eu, você, somos responsáveis. Então, gente, os casos de adultério, os casos dos divórcios, os casos de mentira, os casos de agressão, seja como for, nasce através de uma visão. Essa visão passa por um pensamento e chega a uma escolha, uma decisão que gera ação. A escolha é sua. É o seu pensamento que pode ser influenciado. Para formar a sua decisão, há uma influência daquilo que você viu e da maneira como você raciocinou a sua visão. Do cheiro que você sentiu, do paladar que você sentiu, de algo que você tocou, de algo que você ouviu. Então, pelos 5 sentidos, passa pelo pensamento. Então, é aí que tá. O seu pensamento, ele precisa ser saudável. Que é o versículo lá de Lucas. Se os teus olhos forem bons, o teu corpo será iluminado. Se os teus olhos forem maus, então você estará em trevas. Então o que acontece? Acontece que é necessário cuidar daquilo que você pensa. É muito importante cuidar daquilo que você pensa. Então, a gente vê
aqui seguindo essa linha, né? Que chega um momento em que o inimigo quer influenciar. A decisão foi de Eva, não foi o diabo que decidiu por ela. Ela decidiu sozinha. Agora ela foi influenciada ali no momento do pensamento. Então a gente tem que cuidar daquilo que entra pelos nossos olhos, daquilo que entra na nossa mente. A gente fala coração, né? No coração, no sentido assim de sentimentos e de emoções. Mas as nossas emoções, os nossos sentimentos, elas estão na sede da alma, né? Elas estão na mente. O coração aqui é só músculo, é que a gente tem o hábito de tratar dessa maneira, de falar assim, certo? Então, aqui é Tiago, né? O livro de Tiago, a carta, na verdade, né? Uma carta de Tiago, está no finzinho do Novo Testamento, né? Depois da carta aos Hebreus, tem a carta de Tiago. E ele fala assim, ó, capítulo 1, versículo 13 até o 15. Quando for tentado, ninguém deve dizer, sou tentado por Deus. Pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a nenhum de nós tenta. Então Deus não tenta ninguém, gente. Deus não faz isso com ninguém, tá? O versículo segue dizendo assim, ó, mas cada um é tentado quando é atraído e seduzido pelo seu próprio desejo, pela sua própria vontade, pela sua decisão. Então o desejo, uma vez tendo sido concebido, dá a luz ao pecado, e o pecado, após se consumar, gera morte. Tá lá no livro, né, na carta de Tiago, capítulo 1, versículo 13 a 14. Então a gente tem essa recomendação aqui, ó, que Deus não tenta ninguém. Primeira coisa que tem que ser lembrado, primeira coisa que você tem que ter em mente. Deus não vai tentar você. Ele não tenta ninguém. Segunda coisa, a nossa tentação acontece porque nós somos atraídos e seduzidos pelo nosso próprio desejo. Então, o desejo, quando ele é concebido, olha só, existe um processo de gerar e conceber. É aquela hora que a gente pensa. É aquela hora que a gente pensa, é quando a visão é associada ao pensamento, né? Aí vem o desejo e vem a ação, certo? Então, gente, você olha e vê que a sua mente e o seu corpo, eles estão se relacionando o tempo todo com o mundo físico. Mas tudo o que acontece aqui afeta diretamente o espírito, para a vida ou para a morte. E a palavra de Deus em Provérbios é o livro que está ali próximo a Salmos, né? Depois que você termina os Salmos, começa o livro de Provérbios. O capítulo 4, no versículo 23, fala assim, ó, sobre tudo o que se deve guardar. Guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Então, muitas vezes, quando fala coração, é aquilo que eu disse, né? São as emoções, são os sentimentos. Então, são os seus pensamentos também, é o que está na sua alma, é o que está na sua mente. Então, sobre tudo o que você deve guardar, guarda a sua mente, guarda o seu pensamento, porque é daqui que procede a vida. Então, se os teus pensamentos forem bons, né, os teus olhos forem bons, aquilo que te mantém em contato com este mundo for bom, então você será iluminado. Mas se aquilo que te mantém em contato com esse mundo for mal, então você ficará em trevas, né? A gente precisa ter esse entendimento. Preocupe-se, dedique-se em guardar aquilo que é bom. Então, se nós podemos ser influenciados nos pensamentos até chegar na vontade, já que a vontade é inviolável, né? A escolha é inviolável, ela é sua.
os pensamentos que formam essa escolha podem ser influenciados. Então, é aí que a gente deve trabalhar. A gente deve trabalhar para isso, né? Deixa eu até trazer para vocês aqui um versículo que eu gosto muito, que é Filipenses. Filipenses é uma carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4, no versículo 8. Capítulo 4, versículo 8 da carta aos Filipenses fala assim: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Olha como nós devemos guardar as saídas da vida, guardar o pensamento, guardar o coração. Considerando o que é verdadeiro, honesto, justo, puro, amável, de boa fama. Se há virtude, se há louvor, nisso pensai. Gente, vamos fazer aqui uma avaliação rápida do que é que tem alimentado os nossos pensamentos. Porque se os nossos pensamentos influenciam as escolhas nos levam à vida ou à morte, eu preciso ter clareza do que é que eu estou pensando. O que é que tem sido alimento para minha mente? Queridos, é sério, eu já falei tantas vezes isso, mas eu ainda chego na casa de pessoas que eu gosto, sabe? Gente que eu tenho apreço, e ainda posso ouvir essas pessoas num jantar, em algum evento, alguma comemoração, ouvindo músicas, gente, que só trazem uma letra, um conteúdo que não edifica. Abra os teus olhos, meu amado. É isso que vai alimentar a tua alma. É isso que vai influenciar no dia que você precisar tomar uma decisão. Olha bem, presta atenção no que você está ouvindo. Esse som fica proclamando dentro da tua casa. Sabe, palavras de traição, palavras de mentira, palavras de adultério, palavras de promiscuidade, de lascívia. É isso que está propagando dentro da tua casa. Meu amado, cuidado com o que você está assistindo. Você assiste aquela novela pobre, podre que passa na televisão? Sai dessa, meu amigo. Sabe? Edifica a tua vida com coisa melhor. Tem tanto conteúdo melhor por aí. Você pode ler um bom livro. Você pode ouvir uma ministração. Sabe? Você pode conversar com uma pessoa que precisa de uma oração. Você pode ler a Bíblia. Não perde seu tempo, não. Na hora que você tiver que tomar uma decisão, você não vai achar recurso dentro da sua mente para tomar a decisão certa, porque você foi entulhando de lixo. Você foi trazendo lixo para dentro da sua mente. Poxa, às vezes eu falo assim, eu não posso ser tão incisiva assim. As pessoas não vão gostar de ouvir isso. Sabe de uma coisa? Eu prefiro falar, você não gostar. E chegar um momento da sua vida, você se lembrar dessa palavra. E tomar uma atitude de renovar a sua vida, do que eu me calar e você permanecer para sempre sem recursos. Porque eu quero que você tenha recursos. Que você encontre a fonte de sabedoria, que você possa tomar boas decisões, que as suas decisões te levem à vida eterna, que as suas decisões te levem a uma vida de paz, de tranquilidade, de saúde emocional. Sabe, não adianta nada eu fazer aqui a política da boa vizinhança e ficar botando panos quentes no que tem que ser dito. O que tem que ser dito é que se você está vendo, assistindo ou ouvindo um conteúdo que não soma para o seu crescimento, você está perdendo tempo. Você está perdendo muito tempo nessa vida. Não faça isso. Se você passa o tempo todo olhando o Facebook,
Ai, gente, acho que nem 2% do conteúdo do Facebook traz edificação. A menos que você seja extremamente seletivo naquilo que você segue ou curte. Fora isso, é muito difícil. Tá? Então, assim, existe possibilidade, existe disponibilidade de coisa melhor. Você só precisa querer, porque a vontade é inviolável. A escolha é sua e ninguém pode escolher por você. Deus não vai escolher por você porque Ele não quer e o diabo não pode. Então cuide dos seus pensamentos. Cuide dos seus pensamentos, porque são eles que vão direcionar as suas escolhas. Na hora em que o seu corpo físico estiver sujeitado, o seu olfato, o seu tato, a sua visão, o seu paladar, a sua audição estiverem submetidos, sujeitos, adestrados por um pensamento forte, um pensamento alicerçado em palavra de Deus, em conhecimento espiritual, não vai ter sentido que possa derrubar o seu pensamento e a sua vontade. Mas para isso você precisa se dedicar a buscar, a conhecer. Então, o conselho de Paulo aos Filipenses é: tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Que você possa pensar nisso, porque a faculdade de pensar foi dada a todos nós. Então não há desculpas, não tem chorumelas, né? Você precisa tomar uma posição. Você precisa tomar uma decisão e que ela esteja bem respaldada por pensamentos saudáveis, né? Pensamentos que te encaminham a decisões que levem para a vida. Bom, gente, então essa é a nossa reflexão de hoje, né? Tudo começa com uma visão. A nossa visão gera pensamentos que levam ao desejo e que levam à ação. Essa é a continha. Então, que os nossos pensamentos que podem influenciar as nossas decisões sejam pensamentos saudáveis, bem trabalhados, bem, né, edificados, alicerçados na vida. Muito bem. Aqui na nossa live não tá aparecendo para mim quem são as pessoinhas. Eu sei que tem aqui 5 pessoas conosco neste momento, mas já passaram por aqui outras que eu vi passando. E eu quero deixar de novo aquele recadinho que eu falei para vocês, que é o recadinho que a menininha perdeu o cachorro, gente. O Celso Alves Lima, o Celcinho do Banespa, né, como ele gosta de se identificar, entrou em contato comigo e me pediu para usar um espaço aqui no programa e fazer essa divulgação, que o casal Valéria e Márcio Guelci, né, tem uma filha ainda pequena. Essa menina tá sentindo falta do cachorro deles que desapareceu. É um cachorro de porte grande, de pelo curto, ele é todo preto, ele tem somente as pontinhas das 4 patas são brancas e tem uma partezinha do peito do cachorro que também é branca. O restante ele é todo preto, tá? Pelo curto, um cachorro grande. O nome dele é Peteco. Se alguém encontrou o Peteco, se alguém recolheu o Peteco por achar que ele era algum cachorro abandonado, gente, tem uma menina pequena ainda sentindo falta do cachorro, entre em contato com essa família pelo telefone 99708-3526, certo? Bom, então vamos orar? Vamos orar, que depois eu vou deixar os beijos dos aniversariantes aqui, das meninas que são as parceiras. Vamos fazer uma oração para que o Senhor nos permita adestrar, alinhar o nosso pensamento a tudo aquilo que nos edifica, amém? Vamos lá, se você tem possibilidade, gente, de fazer essa oração quietinho aí, de olhos fechados, vamos fazer isso. Pai, em nome de Jesus, Senhor,
Nós trazemos diante de Ti a nossa mente, o nosso coração, o nosso desejo, a nossa vontade, para que o Senhor nos oriente, Pai. Nos ajuda, Senhor, a edificar aquilo que pensamos, que desejamos, de acordo com a Tua palavra, de acordo com os Teus propósitos, os Teus planos para nós, de acordo com a Tua vontade. Permita-nos, ó Deus, alinharmos-nos contigo, que o nosso querer seja alinhado aos teus propósitos. Para isso nós precisamos do teu apoio, da tua ajuda, Senhor. Precisamos da presença do Espírito Santo nos dirigindo, nos ensinando, corrigindo, exortando, para que as nossas ações te agradem, para nos assemelharmos mais e mais a Ti, para chegarmos à Tua presença e sermos agradáveis ao Senhor. Pai, que toda a nossa transformação passe pela obra do Calvário, pelo sangue de Jesus. Que a obra feita na cruz nos alcance, nos transforme, nos faça nascer de novo. Pai santo e bendito, nós te louvamos pelo Teu amor, o Teu zelo, pelo Teu cuidado, pelas Tuas promessas. Te louvamos porque nos deu o Espírito Santo para ser nosso companheiro. Te louvamos porque entregaste a Jesus para pagar um preço de sangue pelas nossas vidas. Agradecemos ao Senhor Jesus por ter aceito essa missão e ter cumprido fielmente o seu propósito. Te louvamos e agradecemos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Bom, meus queridos, que nós possamos então ter uma semana abençoada, que a nossa semana seja de decisões acertadas, de visões do céu, de pensamentos renovados, né? Eu sempre falo aqui o versículo de Romanos 12:2, que nós devemos renovar a nossa mente, né, através de Cristo Jesus e conhecer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, fica por aqui os nossos beijos aos aniversariantes. Temos os aniversariantes, na verdade, de ontem. Sopraram velhinhas, 2 meninas que estão me enrolando para vir aqui dar a entrevista. Sim, no mesmo dia eu falei, olha que coincidência. As 2 que eu sempre convido, vem. Elas falam, ai, tá corrido, tá difícil, tá apertado. Então, a minha oração para esse aniversário de vocês é alívio do peso, alívio da bagagem, para que vocês consigam um tempinho de vir aqui compartilhar o testemunho de vocês. Eu tô falando da Eliane Teles, lá da Casa de Ferragem Paulista, e a Ângela, do Açaí da Barra. Então, meninas fizeram aniversário, que o Senhor as abençoe com muita saúde e paz. Ontem também a Thaís Fiorilo. A Thaís, a Tatá, né? Ela é filha do João Eugênio e da Rose Fiorilo, que são nossos ouvintes, que sempre passam por aqui deixando seu bom dia, que acompanham o nosso trabalho. Então, Thaís, que Deus te abençoe muito, viu? Que venha um ano cheio de renovação, cheio de prosperidade, de sucesso. Que a paz do Senhor esteja sobre o seu coração. Bom, gente, deixar aqui o lembrete, né? De que durante a semana, na quinta-feira, 4 da tarde, a gente se encontra na nossa página Karen à Mesa com o Pai, com a transmissão da live do Café da Tarde com as Amigas. E todos os sábados aqui às 7 da manhã com o programa Mesa com o Pai. Hoje a gente teve a parceria da Débora Balbino, que ofertou a escova e a hidratação. Quem ganhou foi a Simone Pagliarini. Não esquece de passar aqui na rádio, viu, Simone? Pegar o seu folder com as informações para você desfrutar aí do seu presente. Salão da Débora fica lá na rua Antônio Schmidt Vilela, no número 699. Telefone 99616-5898. Também deixar um abraço para Patrícia, da Livraria Monte Sião, lá no box 2 da Rodoviária de Adamantina. Ela que trabalha com bíblias, trabalha aí com artigos evangélicos, camisetas, bonés, né? Livros de edificação, de doutrina e pessoal.
Um beijão pra Tati, da loja Tatiane Moreira, também calçados femininos, lá na Alameda Navarro de Andrade 467. Fran Espina e Fabiana Golfeto, prometo que esse final de semana, viu? A Fran Espina, que é coach de emagrecimento, e a Fabiana Golfeto, que é nutricionista, prometo que eu vou seguir firme direitinho. Vou dizer não às tentações, porque a minha vontade tem que prevalecer e a minha vontade é emagrecer. Ok, vou seguir o cardápio, viu, meninas? A clínica fica lá em Lucélia, na Avenida Brasil, 1089. Também um beijão pra Cris, da Mila Trevisan. E a Janaína Betila, da Alvorada. Bom, gente, sábado que vem, 7 da manhã, tem mais a Mesa com o Pai. Agradeço que você que ficou aí com a gente na companhia, na participação. E um bom final de semana a todos. Shabbat Shalom.